Iniciando a questão 13, agora nós temos o limite de uma função que é a divisão de duas outras, onde há a presença de radical, porém agora uma novidade, uma raiz cúbica, não é mais uma raiz quadrada. E pode ter certeza, é muito fácil ver que nós teremos aqui de novo a indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Substituindo x por 1, 1 menos 1 vai dar 0. E aqui, a raiz cúbica de 1 é 1, menos 1 também é 0. Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0, você vai ter que cancelar exatamente este x menos 1. É a expressão que vai ter que ser cancelada e ela vai ter que aparecer. Porém, existe uma forma de resolver isso sem você precisar de fator racionalizante, fazendo uma chamada mudança de variável. Então, nós vamos fazer aqui uma mudança de variável. Mudança de variável. Como o próprio nome está dizendo, você vai trocar a letra. Você vai trocar a letra. E a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar essa raiz cúbica aqui de x. A gente vai pegar essa raiz cúbica de x e vai dar um nome para ela. Vamos dar um nome para isso daqui. Vamos chamar de t. Vou chamar de t. T. Ora, se t é raiz cúbica de x, o que você pode dizer sobre x? Quem é x? Então, se eu elevar os dois lados ao cubo, o que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter t ao cubo. E aqui, quando eu elevar a raiz cúbica de x ao cubo, eu vou encontrar a raiz cúbica de x ao cubo, que é o próprio x. Então, se t é raiz cúbica de x, então x é t ao cubo. Então, funções inversas uma da outra. Uma é a função elevar ao cubo, a outra extrair a raiz cúbica. Bom, aí esse limite agora ele deve ser escrito na nova variável. Então vamos reescrevê-lo na nova variável. Então esse x que está aqui embaixo, ele agora vai ser t ao cubo. T ao cubo. Menos 1. Menos 1. Raiz cúbica de x, nós apelidamos de t. Então aqui, t. Menos 1. Agora observe que, uma vez que você trocou o x por t, né, fez as transformações devidas, não vai aparecer mais aqui x tendendo para 1. Né? O que vai aparecer aqui é para onde o t está tendendo. Então a pergunta é, o t está tendendo para onde? Complete. Vamos completar aqui. Para onde está tendendo o t? Eu vou até colocar uma interrogaçãozinha aqui. Para onde está tendendo esse t? É muito fácil. É muito fácil. Basta você olhar a relação entre x e t. Olhe para x e t. O que é que nós temos? Que t é raiz cúbica de x. Então, se esse x estiver próximo de 1, qual vai ser o limite disso daqui quando o x tende para 1? Então, o que é que vai acontecer quando você trocar esse x por 1? Você vai ter raiz cúbica de 1. Então, o t vai tender para 1. Então, vou reescrever. Se x tende para 1, então t vai tender para... Bom, quem é o t? Raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de 1, o t vai tender para 1 também, neste caso. Então, geralmente, quando você faz uma mudança de variável, você tem que descobrir para onde a nova variável está tendendo. E é muito fácil você descobrir. Um truque é você fazer o seguinte, você tem a relação entre a variável nova e a antiga. Aqui está a relação entre a variável nova e a antiga. Então você vê, o x está tendendo para onde? 1. Então você coloca o 1 no lugar do x. Raiz cúbica de 1 vai dar 1. Então o t vai tender também para 1. Uma outra forma de ver isso, caso você não tenha aceitado o meu argumento, que foi mais um truque, um artifício, você pode perguntar assim, qual é o limite
da variável nova, sabendo que a variável antiga tende para 1. Eu quero saber qual é o limite do t, eu quero saber para onde o t está tendendo, quando x tende para 1. Pronto, então vamos lá. Isso daqui é o limite. Quem é t? T é raiz cúbica de x, então eu troco pela raiz cúbica de x, com x tendendo a 1. Então no final das contas você vai calcular o limite, e isso é feito trocando x por 1. Então, vai dar raiz cúbica de 1, que é 1. Logo, o t vai tender para 1. E aí a gente coloca aqui. Bom, vamos agora resgatar esse limite. É ele que a gente precisa resolver. Então, permitam-me apenas que eu escreva ele aqui embaixo, para que tenhamos espaço. Então, limite de t menos 1 sobre t ao cubo menos 1, com t tendendo para 1. Isso daqui vai ser... Vamos usar uma fórmula de fatoração. Esse t ao cubo menos 1, ele é uma diferença de dois cubos. Repare que esta expressão aqui, que é a que está no nosso limite, no novo limite, na nova variável, ela se enquadra nesse formato de diferença de dois cubos. E a diferença de dois cubos, há uma fórmula que permite a sua fatoração, que é essa fórmula daqui. Ok? Então, é só você trocar nessa fórmula que está aqui, o A por T e o B por 1. Lembrando que, cadê o cubo? 1 ao cubo e 1 é a mesma coisa. Então, esse cubo, estando aí ou não faz diferença. O fato é que t ao cubo menos 1 se enquadra nesse formato. Então, como é que ficaria isso daqui? Isso daqui vai dar o A é t e o B é 1. Então, A menos B, t menos 1, vezes A ao quadrado, t ao quadrado, AB, t vezes 1, t, mais B ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1. Então vai dar isso aqui. Então vamos passar para o nosso limite. Então isso daqui é o limite. O t menos 1 já estava aqui, vai continuar. Fatorando aqui, acabamos de ver que é t menos 1 vezes t ao quadrado mais t mais 1, com t tendendo para 1. Fazemos o cancelamento e ficamos com o limite de 1 sobre t ao quadrado mais t mais 1, com t tendendo para 1. E isso daqui, limite de uma constante é a própria constante. Trocando o t por 1, 1 ao quadrado, mais, olha o t aqui, 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 mais 1, 3, vai dar 1/3. Que é a resposta.